Capítulo 201, Vingança. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Ah! O que é isso? Depois que finalmente olhou para o chão e viu o quão potente aquele veneno era, Youssef se assustou e pulou para trás enquanto perguntava: do que você está falando? Era isso que estava em seu rosto. Impaciente, o Bakari gritou. O que? Sem entender nada, Youssef colocou as mãos no rosto enquanto gritava. Ele estava tentando encontrar algum buraco na sua face. Você é imune a quase todos os venenos. De repente, enquanto Youssef ficava desesperado, Zhao Tian, que ainda não havia se levantado, recuperou a sua capacidade de falar e comentou. Do que você está falando? Yarine perguntou. Zhao Tian, por sua vez, olhou para o Youssef e explicou: Youssef, você e aquele dragão venenoso fundirão os seus DNAs. Comparado à potência do veneno de um dragão, aquele veneno não era nada demais. O seu corpo naturalmente vencerá praticamente todos os venenos feitos pelas mãos humanas. Espere aí. Imediatamente, o Ribur interrompeu a explicação do Zhao Tian, antes de perguntar: você está dizendo que, quando vocês entraram naquela zona venenosa, e causaram todas aquelas explosões, vocês de fato conseguiram caçar um dragão? Lentamente, Zhao Tian moveu o seu braço direito e tocou no seu próprio peito. Rapidamente, um núcleo de dragão apareceu na mão de Zhao Tian e ele falou: esta é a prova do que eu estou dizendo. Maldito! Seu sortudo filho de uma puta! Você caçou um dragão. Surpreso, mas, ao mesmo tempo, admirado, Ribur falou, antes de começar a gargalhar. Imediatamente, todos, menos o Crux, começaram a rir. Longe dali, Murdoch, que viu as mortes de todos os seus lacaios, por causa da marca do último suspiro, estava com um semblante escuro. Eu mesmo matarei aquele bando. Com uma tremenda crueldade em seu semblante, Murdoch se levantou e começou a caminhar na direção de uma porta. Antes que o Murdoch abrisse a porta, um dos seus servos falou em tom de súplica: Senhor, não vá, por favor. Eu já enviei 15 assassinos para a fronteira de Turop. Murdoch, que por um instante, quase perdeu o seu juízo e partiu para um ataque aberto, que poderia jogar tudo por água abaixo, foi resgatado pelas súplicas daquele homem e parou de andar. Contudo, ele deu um olhar de canto para o homem e falou: é bom que você garanta as mortes deles. Senão, você pagará o preço. Imediatamente, todos os pelos do corpo do homem se arrepiaram e medo de falhar ficou ainda maior. Dessa forma, ele correu até a porta e saiu da sala enquanto dizia: eu estou indo me juntar a eles. Enquanto o homem corria e saía do prédio dos Salvadores, o Murdoch ficou parado, pensando: Crux, o que aconteceu com você? Eu não vi a sua morte, então você está vivo, mas você realmente falhou. Do lado de fora do prédio dos Salvadores, uma pessoa encapuzada viu quando aquele homem saiu correndo dele, e murmurou nesse mesmo instante: te encontrei. Sem que o homem percebesse, aquela pessoa começou a segui-lo. Após algum tempo, na fronteira de Turop, o homem encontrou outras 15 figuras que estavam aguardando a chegada dele. Nós prepararemos armadilhas aqui, ou seguiremos ao encontro deles? Uma das figuras perguntou ao homem que havia acabado de chegar. Os dois. O homem disse, antes de explicar: 7 de vocês virão comigo, para atacá-los. Os outros 8 ficarão aqui e prepararão algumas armadilhas. Na pior das hipóteses, o primeiro grupo irá caçá-los, facilitando o trabalho do segundo grupo. O plano do homem era realmente muito bom. Se o primeiro grupo falhasse e não conseguisse matar os Zhao Tian e os outros, ele, pelo menos conseguiria caçá-los, o que aumentaria exponencialmente as chances de sucesso do segundo grupo. Faz tempo que eu estava procurando por você. De repente, antes que os grupos se dividissem e começassem a executar aquele plano, uma voz soou do meio das árvores.
Imediatamente, todos os 16 sacaram as suas armas e se prepararam para lutar. Svoosh! Sem que ninguém pudesse reagir a tempo, o dono daquela voz apareceu na frente do líder do grupo. O vento soprou o capuz do homem e revelou o rosto do Cruz, que sussurrou: eles me impediram de te matar naquela ocasião, mas dessa vez ninguém te salvará. Bang! Assim que terminou de dizer aquilo, o Cruz desferiu um forte soco na barriga do homem, que ficou encurvado e cuspiu tudo o que havia no seu estômago. Matem-no! Swing! Swing! Bang! Bang! Bum! Assim que avistaram o Cruz, que tinha atacado o seu líder, todos os homens gritaram e começaram a atacá-lo. Rapidamente, o Cruz estava engajado em uma batalha contra 16 inimigos, sendo que, o líder daquele grupo, era justamente o Salvador que matou uma pessoa do vilarejo Noá, e que após ser salvo pela guarda de Turup, fez com que o Cruz perdesse a sua graduação. Algumas horas depois, Zhao Tian e o grupo caminharam de volta para Turup. A todo momento, para que viajassem mais rápido, o grupo se revezou para carregar o Zhao Tian, que não conseguia usar praticamente nenhuma energia espiritual e simplesmente não conseguia ficar de pé. Durante todo o caminho, o grupo ficou atento a qualquer emboscada inimiga, mas nenhum ataque caiu sobre eles. Quando eles finalmente chegaram à fronteira de Turup, eles puderam sentir um forte cheiro de sangue e ver diversos corpos espalhados pelo chão. O que aconteceu aqui? Enquanto era carregado pelo diabo, Zhao Tian olhou para toda aquela destruição ao seu redor e perguntou. Rapidamente, Ribur se aproximou de um dos corpos e o analisou, antes de se fazer uma expressão contente e seguir até um outro corpo. Ribur. Você sabe que matou essas pessoas. Assim que o Ribur analisou o segundo corpo e sorriu, o Bacari não pôde evitar perguntar. Ha 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 ha. Ele voltou. Ha 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 ha. Em meio a gargalhadas contentes, Ribur respondeu, antes de explicar, foi o Cruz. Foi ele quem matou essas pessoas. Imediatamente, Zhao Tian arregalou os olhos e começou a contar o número de corpos naquele local. Após chegar a 16, Zhao Tian ficou sem palavras e pôde apenas pensar, qual é o nível daquele cara? Ele, sozinho, matou 16 inimigos. Enquanto o Zhao Tian ficava mudo, o Bacari apontou para o Ribur e falou, Ribur. Incinere esses corpos e não deixe nenhuma pista de que foi o Cruz quem matou essas pessoas. Ele já tem problemas demais, para ter que se preocupar com as consequências dessas mortes. Dessa vez, o Ribur não questionou o Bacari e simplesmente fez aquilo que fora ordenado. Depois de quase uma hora, Ribur conseguiu queimar todos os corpos, junto com uma grande parte daquela região. Com certeza, ninguém conseguiria ligar o Cruz àquelas mortes. Todos seguiram em frente, inclusive a Yareni, que deu um tapa nas costas do Crux, que estava sobre os seus ombros, e disse, você vem conosco. Depois de chegarem ao clã da graça, Zhao Tian e o Youssef foram recepcionados por todos, que demonstraram uma grande preocupação com o estado físico do Zhao Tian. Depois de colocarem o Zhao Tian em uma cama, para que pudesse descansar, os jovens saíram do quarto e deixaram o Zhao Tian e o Youssef a sós. Zhao Tian. Muito obrigado. Agora, o Yondu e o ancião poderão ser vingados. Youssef agradeceu enquanto uma lágrima de felicidade escorria pelo seu rosto. Deitado, Zhao Tian esticou a mão direita e falou, Youssef. Apenas fique com os seus irmãos de clã e aguarde até que eu me recupere. Nós iremos punir aquele homem, juntos, mas primeiro. Mostre aos seus irmãos o sucesso que você obteve. Mostre a eles que vocês podem ter o que quiserem neste mundo. Dessa vez, um monte de lágrimas escorrem pelo rosto do Youssef. Aquelas eram lágrimas de gratidão, que externavam o mais profundo agradecimento que alguém poderia ter. Em meio a toda aquela gratidão e felicidade, Youssef acenou com a cabeça e respondeu com um largo sorriso no rosto, eu farei isso. A noite caiu.
E ao nascer do sol, Zhao Qian despertou de um longo e prazeroso sono que recuperou todas as energias do seu corpo. Depois de se espreguiçar, Zhao Qian se levantou, lavou o rosto e saiu do quarto. Isso é incrível. Irmão, nos ensine essa técnica, por favor. Eu quero me unir a um grande urso do crepúsculo. E eu quero me unir a uma salamandra das 1000 toxinas. Ninguém ousará se aproximar de mim ou do meu clã se souber que eu posso matá-los com um simples toque. Eu quero encontrar um Qilin sagrado. Se eu me unir a ele, as minhas capacidades de cura serão enormes, e ninguém morrerá na minha presença. No pátio do Clã da Graça, Youssef estava mostrando o seu braço transformado para os seus irmãos e explicando o quão poderosa era a técnica que o Zhao Qian ensinou. Todos ficaram extremamente empolgados, querendo aprender logo aquela técnica e imaginando quais seriam as bestas demoníacas ideais para eles. Zhao Qian, você acordou, mesmo que aquela empolgação fosse enorme. Assim que viram o Zhao Qian, todos os jovens do Clã da Graça correram na direção dele, preocupados com o seu estado. Enquanto todos se aproximavam dele e o enchiam de perguntas, Zhao Qian sorriu e respondeu: eu estou bem. Eu só precisava descansar um pouco. Não, você tem que descansar mais. Tome esta pílula. Ela te ajudará. Deite-se, é melhor não forçar o seu corpo. Ignorando as palavras do Zhao Qian, os preocupados aprendizes de médicos começaram a receitar inúmeras coisas para o Zhao Qian. A inocência e a preocupação daqueles jovens comoveu o Zhao Qian, que quase chorou. Há pouco tempo, foi o Zhao Qian quem atraiu a desgraça para aquele clã, mas agora, após apenas um mês, todos eles tinham o perdoado e estavam profundamente preocupados com ele. Estava claro que, de agora em diante, Zhao Qian era o farol que guiava aqueles jovens. Profundamente feliz, Zhao Qian fechou os olhos e suspirou, tentando aproveitar cada segundo daquele momento. Mesmo que não precisasse de todos aqueles tratamentos receitados, ele simplesmente se submeteu a tudo, pois ele queria que aqueles jovens se sentissem felizes ao ajudá-lo. Depois de algum tempo, os jovens do Clã da Graça viram que o Zhao Qian estava bem e pararam de medicá-lo. Foi somente após isso que o Zhao Qian se levantou, olhou para todos eles e disse: eu preciso que venham comigo. O semblante do Zhao Qian sofreu uma brusca mudança, mas mesmo que não entendissem o porquê disso, os jovens do Clã da Graça simplesmente acenaram com as cabeças, concordando em segui-lo. Lentamente, Zhao Qian e todo o Clã da Graça caminharam até um antigo galpão que era usado para forjar armas. Bacari, que estava de guarda na porta do galpão, viu a aproximação do grupo e caminhou na direção deles, antes de dizer: Zhao Qian, ele está do jeito que você pediu. Zhao Qian acenou com a cabeça e respondeu: obrigado. Nós assumiremos daqui. Aproveitem cada segundo. Bacari sorriu e respondeu, antes de partir: Zhao Qian, o que está havendo? Finalmente, um dos jovens do grupo resolveu perguntar. Zhao Qian sorriu e começou a abrir a porta do galpão. Lentamente, a porta do galpão se abriu, revelando a imagem do Crux, que estava mutilado e acorrentado no chão, mas vivo. Minha nossa! O que é isso? Sem entender muito bem do que aquilo se tratava, um dos jovens fez uma expressão assustada e perguntou. Zhao Qian, por sua vez, apontou para o Crux e respondeu: isso é o homem que matou o ancião Namukyuyondo. Imediatamente, aquelas expressões assustadas mudaram para expressões de choque, antes que finalmente se transformassem em expressões de fúria. Despejem todo o ódio que vocês têm em cima dele. Zhao Qian falou enquanto caminhava na direção do Crux, que levantou a sua cabeça e viu a aproximação dele. Após respirar fundo, Zhao Qian suspirou e sussurrou para o Crux: nós passaremos um longo tempo, juntos. Eu espero que você aproveite tanto quanto eu aproveitarei.